Essa questão aqui é a questão 4.61, lá do livro do Nilson, tá? 10ª edição, destacando de novo para vocês. E ela pede o seguinte: utilizando a técnica de transformar as fontes, determine a corrente I0 no circuito abaixo, né? E na letra B, faça a mesma coisa, só que agora utilizando as tensões de nó. Então, vamos lá. Vou fazer aqui do lado. Para transformar a fonte, vou fazer o quê? Bom, essas minhas... Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. A gente sabe que essa fonte aqui, uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, ela pode virar uma fonte de tensão em série com uma resistência. E aqui desse lado, mesma coisa. Essa minha fonte de corrente paralela com essa resistência pode virar uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então a gente pode redesenhar esse circuito aqui. Deixa eu só pegar aqui a caneta. Da seguinte forma: eu vou manter esse meu resistor de 150 ohms que está aqui, certo? E entre esses pontos que eu destaquei aqui em cima, estou até fazendo embaixo certinho, eu vou colocar aqui um resistor em série, certo? E aqui também um resistor em série. Vocês se lembram que transformando a fonte, o resistor se mantém, então aqui vai ser 270 ohms, aqui vai ser 330 ohms, e agora basta eu colocar as tensões aqui. Bom, as tensões, nesses dois casos que a gente tem aqui, a polaridade delas vai seguir o sentido da corrente das minhas fontes. Então aqui no caso, eu vou ter uma fonte de tensão nesse canto aqui, certo? Deixa eu só unir aqui, vou unir aqui de novo, eu vou ter uma fonte de tensão também aqui. Nesse caso aqui da direita, como a corrente está saindo por cima, a minha fonte de tensão vai ficar com o polo positivo para cima e aqui vai ser o polo positivo para baixo, certo? Qual que é o valor da minha tensão, que eu vou chamar de tensão V1 aqui, e qual o valor da tensão V2 aqui? Bom, obviamente, esse V1 que a gente tem aqui, pela lei de Ohm e também pelo critério lá da transformação de fontes, ele tem que ser igual à resistência, que é 330 vezes 25 mA, e o meu V2, do mesmo modo, vai ser igual à resistência, 270 ohms vezes 25 mA também. Quando eu faço esse cálculo, vou fazer o cálculo aqui na calculadora, só mudar o modo aqui dela, vai ser 330 vezes 0.025, vai dar para a gente uma tensão de 8,25 volts, então a minha tensão aqui é de 8,25 volts, e esse meu V2 aqui, 270 vezes 0.025 de novo, vai dar para a gente 6,35 volts, que vai ser igual a 6,75 volts, certo? E, obviamente, aqui também, a gente mantém o I0 nesse ponto. Eu não terei esse meu resistor que passa, que é desse ponto aqui, e a corrente que, obviamente, passa por ele, certo? Bom, da forma que está aqui pra gente, eu posso fazer uma técnica, por exemplo, de malha, né? Vou partir de um ponto qualquer aqui, analisar que é a tensão no circuito, função de zero. Então, eu, partindo desse sentido aqui, percorrendo no sentido anti-horário, eu vou dar de cara com o polo negativo do meu V2, então vai ser menos 6,75. Como os três resistores estão em série, passando por eles o meu mesmo I0, vai ser mais o I0 vezes 270, mais 150, mais 330. Como se eu fizesse o I0 passando por cada um de forma separada, beleza? E, cadê aqui? Chego na minha fonte V1 ali, menos 8,25, e aí eu fecho a minha malha igual a zero. Então eu vou ter que o meu I0 aqui vai ser igual às minhas duas tensões somadas, se eu passar para o outro lado, então vai ser 8,75 mais 6,75 sobre todas as minhas resistências. Então vai ser 270 mais 150 mais 330.
beleza? Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar no resultado de 8,75 aqui, mais 6,75 dividido por 270 mais 150 mais 330. Isso vai dar para a gente o valor de 0,020, uma dízima, que a gente vai aproximar aqui, só para efeitos de cálculo, né, do valor de 20 miliamperes, tá? Ou, deixar bem claro aqui qual que é o valor, né? Deu 0,0206666 e por aí vai. Beleza? Deixa eu ver se faz valor em fração. É 31 sobre 1.500. Fica um valor muito feio de se trabalhar. Certo? Então essa é a minha corrente zero. Tranquilo? Amperes aqui. Bom, agora ele fala, faça a mesma coisa usando tensões de nó. E aí é que complica um pouco, que fica mais difícil trabalhar. Então eu vou desenhar esse meu circuito aqui, pensando do ponto de vista de tensões de nó. Então eu vou fazer aqui a minha fonte de corrente, a minha resistência aqui em paralelo. Como eu tenho essa resistência aqui de 150 ohms entre esses dois pontos, infelizmente ou felizmente, né, eu vou ter dois nós essenciais nos quais eu vou ter que medir uma tensão, colocar um ponto de tensão, uma tensão nodal para mim. Então tem aqui 25 miliamperes, 25 miliamperes, aqui 330 ohms, aqui 270 ohms, aqui 150 ohms. Agora vamos colocar a variável do circuito. Ele quer saber quanto que é o meu I0 aqui, certo? E aí, fazendo o nosso script aqui, nosso roteiro, eu tenho esse nó aqui, né, ou esse nó tanto faz, eu vou colocar ele como sendo nossa referência, que seria nossa tensão zero, e aqui eu vou chamar esse meu nó aqui de V1, e vou chamar esse meu nó aqui de V2. E aí para esse nó, analisar as correntes que entram e que saem, e para esse outro nó aqui, vou analisar as correntes que entram e que saem dele. Beleza? Bom, no nosso caso aqui, deixa eu pensar o que fazer. Para o meu nó 1 aqui, nós temos o meu nó V1 no caso, né? Nó 1 não, deixa eu botar direito aqui para vocês. No meu nó V1, show. Eu tenho a corrente de 25 miliamperes saindo, certo? Eu posso dizer então, se aqui é V1 e aqui é 0, que aqui eu tenho uma tensão V1 em cima desse camarada, e eu tenho uma corrente, no caso ela está descendo aqui para o meu circuito, e também eu posso dizer, esquecendo o sentido de I0 aqui, para mim, então eu vou até, para vocês não se confundirem, vou apagar esse 0 aqui, eu vou assumir também que a minha corrente está vindo do V1 para o V2. Então todas as correntes estão saindo aqui do meu sistema, certo? Esquerda para baixo para direita. Então eu tenho que a corrente que sai para a esquerda é 0,25 miliamperes, que dá 0,025. A minha corrente que desce, ela vai ser para mim V1 sobre 330. E a minha corrente que vai para o lado da direita aqui, V1 e V2, vai ser V1 menos V2 sobre 150, isso aqui igual a zero. Beleza? No meu nó V2 aqui, que é esse camarada aqui, eu tenho uma corrente que está entrando, que é o 25 mili, e eu vou assumir de novo que a corrente vem de V2 para V1 agora, e a V2 no resistor de 270 ohms está indo do ponto de cima para baixo. Então eu posso escrever como sendo 0,025 a corrente que entra igual às correntes que saem. A corrente que sai é V2 sobre 270, certo? E a que sai para a esquerda, de V2 para V1, vai ser igual a V2 menos V1 sobre 150 ohms aqui. Beleza? Agora, né,
é a hora que a gente tem que mexer nas equações aqui para tentar trabalhar para encontrar o valor de V1 e de V2, certo? Bom, pensando aqui em como fazer esse negócio, vou fazer igual eu fiz uma questão aqui atrás. Eu vou chamar esse V1 e esse V1 aqui são comuns, né? Um está sobre 330 e o outro está sobre 350. Então eu posso dizer que eu tenho V1 1 sobre 330 mais 1 sobre 150. Tenho aqui agora para mim um menos V2, certo? Que está sobre 1 sobre 150. E esse 0,025 aqui, eu passo para o outro lado e tenho menos 0,025. Então essa é a minha primeira equação. O meu V2, desculpa, a minha segunda equação, vou apagar isso aqui, a minha segunda equação, eu posso fazer o seguinte, eu vou ter menos V1 sobre, vezes 1 sobre 150, vou ter mais V2 sendo 1 sobre 270, mais 1 sobre 150, isso aqui tudo igual a 0,025, beleza? Bom, vamos prosseguir aqui, né? Tentando calcular aqui, deixa eu ver, passar para o meu próximo slide aqui, mas antes de fazer o cálculo aqui, vamos lá, para esse cara aqui de cima, né, a minha equação ali, 1 sobre 330 mais 1 sobre 150. Isso aqui vai dar em fração para a gente, vou colocar aqui, vai ser V1 vezes 8 sobre 825, certo? Deixa eu voltar aqui agora. Menos V2 sobre 1 sobre 150, isso aqui igual a menos 0,025. Peguei essa equação aqui de cima e só tentei simplificar, né? A outra equação ficou menos V1 sobre 1 vezes 1 sobre 150, desculpa, mais um V2, que aqui agora eu posso simplificar. Então vai ser 1 sobre 270, mais, deixa eu fazer aqui, 1 sobre 150. Então, fazendo aqui, dá 7 sobre 675. Dá 7 sobre 675 aqui, e isso tudo igual a 0,025, beleza? Bom, duas equações, duas incógnitas, o que eu faço? Agora, aqui, eu jogo esses valores no sistema para poder resolver, certo? Bom, nesse formato aqui, quando eu resolver esse meu sistema, eu vou ter que o meu V1 ele vai ser igual a menos 1,65 volts e o meu V2 vai ser igual a 1,35 volts. Olha a trabalheira para gente. Bom, agora eu tenho que, a gente vai olhar agora para o circuito, olhar aqui para o circuito original, certo? No circuito original, o meu zero é da direita para a esquerda, certo? Então, aqui eu tenho V1 e aqui eu tenho V2. E se está daqui para cá, da direita para a esquerda, de V2 para V1, então eu tenho um mais aqui e um menos aqui. Então eu tenho que dizer que o meu zero, ele é V2 menos o meu V1 pela resistência entre eles, que é de 150 ohms. Beleza? Bom, fiz vermelho aqui, né? Deixa eu botar o preto. Então eu vou ter que vai ser 1,35 menos 1,65 sobre 150. Calculando aqui o meu zero, 1,35, menos com menos fica mais, então mais 1,65, dividido por 150, vai dar para a gente o valor de 20 mA, obviamente, igual ao valor que a gente encontrou aqui em cima. Então, aqui, vou botar a letra B aqui, né? Aqui a gente consegue ver
uma grande diferença, né, entre usar uma técnica que simplifica para a gente o circuito e sem fazer uma simplificação nele. Obviamente, a letra B é muito mais complexa de se fazer, dá muito mais trabalho, muito mais suscetível a erros do que fazer pela letra A, que seria transformar as fontes. Beleza? É isso. Até o próximo exercício.